Pai, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor tem guardado as nossas vidas, ó Pai. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor nos cerca de todas as formas, de todos os lados, Pai. Obrigado pela tua alcança. Obrigado por essa oportunidade, Pai, de poder compartilhar a tua. Estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor, na certeza. Pai, nós mais uma vez te agradecemos por esse privilégio de poder te servir. E convidamos o teu Espírito Santo, Pai, a assumir a direção, o controle, Pai, de tudo que está feito aqui nessa noite, Pai. Nós reconhecemos, Pai, que a obra é tua, a igreja, tudo é teu, Senhor. Nós somos apenas teus filhos, teus servos. Por isso nós entregamos tudo que pedimos. Espírito Santo de Deus, nos conduz, nos dirige, e que tudo que aconteça aqui seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amigo conseguiu montar, está com branco, 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 e branco, branco, branco. Todo teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue, indo tão amado por ti. Me conta em teu coração, por você me aceitou para sempre. O seu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. O seu amor verdadeiro, um amor verdadeiro. E eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar. Você é amor primeiro, um amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Obrigada, Senhor. Agora o papai não pode tirar. Você viu que o nível de dificuldade hoje está hard, né? Eu queria o cubo mágico, né? Eu comprei, eu paguei um posto de gasolina para comprar um lanchinho para ele, ele viu isso aqui. Aí estava um preço considerável, eu comprei o preço. Hoje nós vamos... Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer, Pai. E pedimos, Pai, nos dirige durante esse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, veracidade e fidelidade, é isso? Yes.
Só recapitulando, nós estamos estudando então quem é Deus, né? Dizem, né, que Deus não se estuda, Deus se experimenta, né? No entanto, eu particularmente não conheço, talvez não exista nenhuma forma melhor de conhecer a Deus, né, do que através da Bíblia, né? É claro que as nossas experiências que a gente tem com Deus, né? Todo mundo aqui deve ter algum tipo de experiência com Deus, né? Tem gente que já viu anjo, tem gente que já recebeu revelações, visões, e tiveram experiências tremendas com Deus, né? Eu tive já uma experiência de sentir realmente Jesus entrando no meu quarto, e não era o Espírito Santo não, eu senti que era Ele, né? E falou coisas para mim ali acerca do futuro, coisas muito fortes, muito poderosas, né? São verdadeiros divisores de águas, né? Então essas experiências realmente marcam a vida da gente, né? Jesus é real. Hoje eu vinha de Camboriú para cá e por 2 vezes eu senti assim um cheiro de um perfume que é um perfume que não existe. E quando eu sinto o cheiro desse perfume, eu sei que é ele que está ali. Porque é um perfume que eu não uso, a pessoa que eu tenho do lado, que estava comigo, com certeza não tem um perfume desse. A gente identifica que é um perfume sobrenatural, né? Então essas experiências realmente são incríveis, né? E poderia citar várias, né? Mas conhecer a Deus através da Bíblia é uma forma prática, né? E que foi deixada por Deus, né? E a própria Bíblia, ela tem inúmeros versículos que falam sobre isso, né? Os mais clássicos, né? Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui não é uma roda dos escarnecedores, graças a Deus, né? Mas antes, né, tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, né? Será como árvore plantada junto a ribeiros de água e na devida estação vai dar o fruto, né? O fruto tão desejado por nós. E Josué 1, né, 8 e 9, né, ali diz, né? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, né? Medita nele também de dia e de noite, né? Não cesse de falar desse livro, né? Então você será bem sucedido e tudo que você fizer vai prosperar. Amém. Então, são vários, né, textos que deixam claro que é da vontade de Deus que eu medite nesse livro, que eu coma desse livro, que eu aprenda desse livro. A gente já aprendeu aqui que Jesus, ele é o Verbo, e o Verbo significa palavra revelada, então quer dizer, a Bíblia é o próprio Verbo, é o próprio Jesus, materializado em forma de papel, né? Quando ele disse, né, quem não come de mim, né, ele falou, eu sou o pão da vida, né? Quem não come de mim, quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, né? Então, como é que eu vou comer de Jesus? É aqui, ó, né? Então, não tem como fugir disso, né? Eu estou falando isso porque, às vezes, a gente pode correr o risco de querer espiritualizar tanto as coisas que a gente vai acabando perdendo a simplicidade das coisas, né? Um texto na Bíblia que eu sou apaixonado está aqui, ó, em 2 Coríntios 11, né? 2 Coríntios 11, versículo 2. Para dar liberdade para o Espírito Santo, ele muda o roteiro. 2 Coríntios 11, versículo 2. Segue ele que não se perde. Não se perde, né? Aqui diz assim, ó, 2 Coríntios 11, 2. Estou zeloso de vós, com zelo de Deus tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aqui São Paulo ele estava preocupado que, assim como a serpente enganou Eva lá no Jardim do Éden, ele tinha um temor que essa mesma serpente, né, que continua agindo nos nossos dias, né? A Bíblia diz que ele anda em derredor, né, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. São Paulo tinha esse temor que Satanás pudesse, então, seduzir, corromper a igreja de Corinto. Eu quero ir lá do banheiro. Aqui tem um banheiro aqui, filha, aqui nessa portinha aqui, ó. Cadê o banheiro?
Aqui, essa porta aí. Isso. A luzinha tá indo lá. E, Bem. e assim levar a igreja para um lugar longe da simplicidade, né? A Bíblia fala muito sobre sabedoria, né? A Bíblia também fala sobre buscar o conhecimento e sobre o entendimento. Então, buscar conhecimento vai nos tornar pessoas inteligentes? Pode-se até dizer que sim, né? Se eu buscar conhecimento, vou ficar inteligente. Mas na Bíblia, a maior parte, a gente vai encontrar Deus falando que eu preciso buscar a sabedoria e não necessariamente a inteligência. Sabedoria e inteligência são duas coisas diferentes. A sabedoria, ela vem de Deus e ela é uma obra do Espírito, né? A Bíblia fala em Isaías sobre o espírito de sabedoria. Esse espírito de sabedoria é o Espírito Santo, né? Agindo em nós, né? A sabedoria é uma pessoa, né? Em Provérbios capítulo de número 7, Provérbios capítulo de número 7, não, Provérbios capítulo 8, no versículo 12, ele vai dizer assim, ó, eu, a sabedoria, habito com a prudência, eu possuo conhecimento e discrição. Como assim que a sabedoria? Eu, a sabedoria. É porque a sabedoria é uma pessoa. E quem é essa pessoa? É o próprio Espírito Santo de Deus, né? Como é que eu sei disso, né? Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 11, né? Vai dizer assim, ó, do tronco de Jessé brotará um rebento, né? De suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, né? Então aqui fica claro, né? A sabedoria, ela está ligada a um Espírito. Que Espírito é esse? Com letra maiúscula na Bíblia é o Espírito Santo. Vocês já devem saber que quando a gente lê na Bíblia Espírito com letra minúscula, está falando do Espírito do homem. Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Então, o que nós precisamos buscar o conhecimento é importante, mas tem uma ressalva. A Bíblia diz em 1 Coríntios 8, né, que o excesso de conhecimento nos incha, então eu posso ficar orgulhoso com muito conhecimento. Então, o que nós realmente precisamos é da sabedoria. E a sabedoria é o Espírito Santo agindo. A sabedoria não tem nada a ver com o homem, a sabedoria tem tudo a ver com Deus, né? Acho que tem até um texto na Bíblia que diz, né, os gregos buscam conhecimento, né? Oi? Não. Tá no modo avião. Tá no modo avião. Então, hoje a gente vê muita gente buscando conhecimento, buscando se tornar inteligente, se tornar PhD. Eu não estou condenando essas pessoas, mas para nós cristãos, acho que o caminho correto é buscar a sabedoria, né? E aí, para finalizar essa introdução aqui dirigida por Deus, né, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, como é que eu vou alcançar a sabedoria? Temendo a Deus, né? Se eu temo a Deus, eu vou me tornar, com o passar do tempo, uma pessoa sábia, né? Porque aí eu vou juntando o conhecimento que eu adquiro e com a sabedoria que vem do Espírito Santo, então eu vou me tornando uma pessoa sábia. A experiência, muito bem lembrado, né? Agora, não tem como aprender sabedoria se não tiver a simplicidade de entender que eu preciso estudar a Bíblia, né? Eu vou ter as experiências com Deus, eu vou ter revelações, eu vou ter muita coisa que vai acontecer, mas não tem como fugir daqui, né? Aqui é algo simples. Cada vez que a gente se reúne aqui, a gente pega a nossa apostila e começa a estudar. Eu vou aprendendo, né? A gente está estudando os atributos de Deus, né? Então, automaticamente, à medida que eu vou estudando os atributos de Deus, eu aprendo que Ele é um Deus triuno, que Ele é imutável. Eu aprendo sobre a unidade dele, a espiritualidade, a onipresença, a onisciência, a onipotência, a soberania, a misericórdia. Então, é como montar um quebra-cabeça, né? Como montar um quebra-cabeça. Eu vou aprendendo todos os atributos, então daqui a pouco surge uma situação.
Aí nessa situação a gente vai aprender agora sobre a veracidade, né? Veracidade está ligada à palavra veraz. O que é veraz? É verdadeiro. Então Deus é um Deus verdadeiro, ou seja, Ele não mente, né? Hoje de manhã na casa visitando os meus pais, a gente estava falando ali, conversando sobre adultério, fornicação, né? Que no passado, quando a gente era novo convertido, a fornicação, né? Que é o sexo fora do casamento, para a gente era uma coisa muito clara, né? Que é um pecado e considerado grave, né? Está escrito aqui que eles não vão herdar o reino do céu, tá aqui. Né? Quanto aos medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas e adúlteros e feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e de enxofre, está escrito aqui. Eu estava conversando sobre isso hoje. Quantos casos hoje de pessoas que, perderam o temor desse assunto, né? Está dentro da igreja. Para quem está na ignorância, não tem problema, Deus não leva em conta o termo da ignorância. Mas a partir do momento que eu conheço a Bíblia e eu continuo tendo relação sexual fora do casamento, é pecado. Né? E hoje ninguém me fala sobre isso. Isso aqui fala. Né? E precisa ser falado. Né? Mas por que eu estou aqui nesse assunto? Porque aqui diz, né, quanto aos mentirosos, todos os mentirosos, né? A sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ah, pastor, não tem problema pegar uma mentirinha. Não, mentira. Se não houver arrependimento, os mentirosos, embora a gente aprendeu semana passada que Deus é um Deus misericordioso, né? E eu particularmente acredito que o inferno não foi feito para nós, e no que depender de Deus, Ele não quer lançar ninguém no inferno, e no que depender dele, Ele vai fazer de tudo para não mandar ninguém para esse lugar horrível, mas aqui está escrito que mentira pode levar uma pessoa para esse lugar. Né? E a gente vai começar... Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai começar a estudar aqui agora que Deus é um Deus da verdade, é um Deus veraz, é um Deus de veracidade. Né? Então, quando eu enxergo a mentira, eu estou relacionando com alguém que é mentiroso, ou até mesmo um servo de Deus que pratica mentira, eu vou facilmente identificar que Deus não está nesse negócio. Está dando para entender? Então, à medida que eu vou conhecendo, né, os atributos de Deus, eu consigo identificar quando Deus está no negócio e quando Deus não está. A gente vai ver depois a bondade. O oposto da bondade é a maldade. Então, Deus não tem nada a ver com maldade. Maldade não é com Deus. Né? Então, estou vivenciando uma situação onde entrou a maldade, opa, Deus não está nesse negócio. Entrou a mentira, entrou a infidelidade, opa, Deus não está aqui. Então, é fácil identificar o que está ligado a Deus e o que não está ligado a Deus à medida que eu conheço, de uma maneira simples, né, os atributos dele. Ok? Então, essa introdução aí, para ficar claro que esse livro aqui continua sendo a principal fonte de conhecimento de Deus. Né? Amém. Porque, como eu estava falando, pode que alguém queira espiritualizar tanto a coisa que daqui a pouco ele vai até tirar a Bíblia de cena. Né? Isso é perigoso. Isso é perigoso. Né? Amém. Então, a gente vai, a partir de agora, então, falar sobre o 12º atributo de Deus, que é a sua veracidade e a fidelidade. Como eu falei, veracidade está ligado ao fato de que Deus é um Deus verdadeiro, que não pode mentir, jamais mentiu e nunca mentirá. E também a fidelidade, né? Deus é um Deus fiel. Né? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele fez uma promessa para algum de nós aqui, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, elas vão se cumprir. Embora que eu gosto de dizer o seguinte, né? Deus é um Deus geracional. Então, pode acontecer, como aconteceu com Abraão. Deus prometeu que a descendência dele seria como estrelas do céu e como a areia do mar. E aí, a promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão? Não. Se cumpriu na vida de Jacó, Israel, né? Que numa noite lutou com um anjo, com um representante de Deus. O nome dele, a identidade dele foi mudada, de Jacó para Israel. E esse homem teve 12 filhos e uma filha, né? E desses 12 filhos, 12 tribos de Israel. Então aí, através daquela montoeira de neto, se cumpriu
a promessa, né? Mas Deus mentiu para Abraão? Não. É porque, na verdade, a promessa se cumpriu no sangue de Abraão, na descendência de Abraão, né? Então pode que algumas promessas que Deus fez para mim, ou para vocês aqui, venham a se cumprir na vida dos nossos filhos, né? Ou dos nossos netos, né? E não tem nada de errado, né? Deus vai cumprir o que Ele prometeu. E Deus entende que a nossa família, a nossa geração é uma coisa só, né? Embora que a gente tem que ter sempre a expectativa que aquilo que Deus prometeu para a gente vai acontecer né? Com a gente mesmo, né? É isso aí. Com a gente mesmo. Eu tenho essa expectativa que o que Ele prometeu para mim é para mim, né? Agora, se acontecer de algumas coisas se cumprir na vida do meu filho, não tem problema, né? Porque a gente que é pai, a gente se alegra, né? Quando vê algumas coisas acontecendo, né? A minha filha já tem experimentado algumas coisas assim, que eu considero assim que são bênçãos de Deus, né? Que eu levei um pouco mais tempo para alcançar isso, né? Então, é Deus o que faz, né? Amém? Então, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Isso a gente encontra em Números 23, versículo 19. Deus é perfeitamente fiel às suas promessas às suas promessas e aos seus mandamentos. Salmo 33, versículo 4. Né? Então, Deus é fiel a mandamento e é fiel a promessas. Né? Salmo 33, versículo 4, vai dizer, né? Pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira. Todas as suas obras são fiéis. Sua integridade moral é sua característica pessoal permanente. Salmo 119, 160. Então, a integridade de Deus, o fato dele ser verdadeiro, dele ser fiel, né? Isso é uma característica pessoal permanente de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que Deus não muda, né? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O livro de Tiago diz que nele não há sombra de variação, ou seja, ele não pode mudar, ele não pode alterar. Ele pode se arrepender, né? Como foi o caso do episódio de Noé, a gente falou aqui, né? Que eu, estudando mais profundo essa palavra de se arrepender, eu cheguei à conclusão que a tradução correta é entristecer. Então, Deus, na verdade, não se arrependeu, porque Deus não pode se arrepender. Deus, ele se entristeceu de ter feito homem, né? Então, se entristecer tem tudo a ver com Deus, né? Jesus ficou triste, o Espírito Santo se entristece, né? Ele se entristece quando a gente peca, ele se entristece quando a gente fica com mágoa de alguém, né? Porque o Espírito Santo não tolera ódio, mágoa, é uma coisa que afasta o Espírito Santo, né? Então, assim como o Espírito Santo se entristece, Jesus ficou triste, né? Quando ele entrou em Jerusalém, né? Quantas vezes eu quis te juntar a Jerusalém, né? Como as galinhas ajuntam seus pintinhos, mas tu não quisesse. Por causa disso, agora eu te abandono, Jerusalém, né? Ele falou. Então Jesus ficou triste lá no jardim do Getsêmani, né? Chegou a suar gotas de sangue, né? E então a tristeza tem mais a ver com Deus, né? A palavra arrependimento não combina muito com ele, porque ele não falha, ele não peca. Nós é que precisamos de arrependimento, né? Mas ele não, né? Então eu acredito assim que Deus se entristeceu de ter feito o homem, então por isso ele enviou o dilúvio, né? Porque Deus não muda, né? Ele é o mesmo ontem, sempre. A sua veracidade, ela é estável e permanente do Senhor. É o meio através do qual somos santificados, porque a verdade proclamada tornou-se a verdade encarnada. João 1,14, né? O mesmo Jesus que é o verbo que a gente falou aqui, ele também é a verdade, né? João 1,14, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele também é a verdade, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No caso, Jesus, ele é o Deus Filho que se encarnou, então é a verdade encarnada, né? Uma coisa interessante que eu gostaria de comentar, né? Se nós realmente acreditássemos de todo o coração
que tudo aquilo que Deus falou é real e verdadeiro, olha, a nossa vida ia ter um upgrade sobrenatural. Já pensou todo doente que tu vai orar? Está escrito que Jesus verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Está escrito em Marcos 16:16 que sinais seguirão os que crerem. Expulsarão demônios, vão tomar uma bebida mortífera, não vai causar dano algum, e você vai colocar a mão sobre o doente e ele vai ser curado. O que a gente está aprendendo aqui? Que Deus é mentiroso? Ele é verdadeiro. Então, se eu tenho a convicção de que isso é real, o que a gente está estudando aqui é o que Deus é verdadeiro, ele não mente. Então, se ele falou que eu vou colocar a mão sobre o doente e ele vai ser curado, se eu crer, o doente vai ser curado. Está dando para entender? Mas por que não é curado às vezes? Porque eu acredito que nem sempre, salvo, né, a soberania de Deus, porque a Bíblia diz que há doenças que são para a morte e essas nós nem devemos orar. Então, existem doenças que são para a morte. E quando chega uma doença para a morte, pode ter toda a fé do mundo, não vai acontecer, Deus não vai curar, porque aquela doença é para a morte. Está dando para entender? Isso está escrito em 1 João, tá? Se alguém quiser o texto bíblico, a gente passa, né? Mas eu, em muitos casos, pode ter certeza, em muitos casos, quando não existe a cura, ou foi falta de fé de quem orou, ou da pessoa que recebeu a oração, né? Na maioria das vezes né? Porque, biblicamente, se eu crer, tudo é possível que crer. Amém? Tudo quanto Deus nos revelou é a mais absoluta verdade. Tudo o que ele fez até agora, no que se refere ao cumprimento de suas promessas, é a garantia definitiva de que ele cumprirá tudo o que prometeu. João 14:6, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, o que Deus prometeu, ele vai cumprir, tá? Por quê? Porque Deus é fiel. Ele é absolutamente digno de confiança. As suas palavras não falharão. Tem um versículo, acho que é um salmo, que diz que as suas palavras são purificadas não sei quantas vezes, né? 7 vezes, é um absurdo o número de vezes que a palavra de Deus é purificada. Ou seja, é uma palavra aprovada, ela é uma palavra que ela está à prova de fogo, à prova de chamas, não tem nada que vai conseguir consumir essa palavra, porque ela é a palavra de Deus, né? Então, o que ele fala é real. Ele é fiel na sua natureza e nas suas ações. A palavra hebraica amém, né, verdadeiramente, é derivada de uma das mais notáveis descrições do caráter de Deus, que reflete a sua certeza e fidedignidade, né? Aqui não está escrito, mas eu tive a oportunidade de aprender com o apóstolo René, né? A palavra amém no hebraico era um acróstico, né? Se alguém quiser anotar, a nossa secretária, vale a pena anotar aí o acróstico, tá? Então, o acróstico de amém é Adonai, o Senhor, do universo, é o Senhor da verdade. Esse é o significado da palavra amém, que todo mundo fala que é assim seja, né? Mas no hebraico não é assim seja, não. No hebraico é Adonai, o Senhor do universo, é o Senhor da verdade. Claro que aqui está em português, né? Então, em português, o acróstico parece que não fecha, né? Só fecha o A de Adonai, né? Mas esse é o significado da palavra amém no hebraico. Então, todas as vezes que uma pessoa está pregando a palavra de Deus e alguém diz amém, é como se ela estivesse dizendo, né, eu concordo, assim seja, é verdade, né? Ele está dizendo, é verdade, eu concordo. Então, Adonai é o Senhor. Então, o judeu, ele é um pouquinho diferente. O judeu, quando alguém fala amém, ele está lembrando na mente dele que o Senhor que ele serve é o Senhor da verdade. E porque ele é o Senhor da verdade, aquilo que ele falou é real, é verdadeiro, vai se cumprir. Quando eu falo amém, é verdade. O Senhor é o Senhor da verdade. Ele é o Senhor do universo, ele é o Senhor da verdade. Está dando para entender? Sim. Então, isso é o significado da palavra amém.
Uma coisa que veio aqui para compartilhar com vocês aqui, que não está na apostila, tá? É um texto muito interessante que está em 2 Timóteo, capítulo 2. Esse texto às vezes tem dupla interpretação, né? Eu vou falar o que eu entendo desse texto. 2 Timóteo 2, a partir do versículo 11, vai dizer assim, ó: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Aí diz assim, ó: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, há quem acredita, né, que ele permanece fiel a você, né? Mas aqui é fiel à sua palavra. Ele permanece fiel à sua palavra. Então, se eu sou infiel, ele permanece fiel. Então, aqui, a palavra que ele liberou, ele continua sendo fiel. Aí eu acredito, né, que se ele fez uma promessa para nós, apesar de muitas vezes eu agir com infidelidade, porque quem aqui nunca falhou? Quem aqui nunca pecou? Qualquer pecado que eu cometi, eu já fui infiel. Infidelidade não é só relacionada a casamento, infidelidade conjugal. Infidelidade, assim como adultério, também não. Por que que o povo de Israel no Antigo Testamento era chamado de adúltero? Por que que o profeta Oséias casou com uma mulher adúltera e aquela mulher adúltera era uma representatividade do povo de Israel? Porque o povo de Israel era adúltero. Mas adúltero porque era infidelidade conjugal? Não, adúltero porque pecava. Então, sempre que a gente peca, eu estou me tornando um adúltero. Por quê? Porque Deus é santo, santo, santo. Ele nunca pecou e nunca vai pecar. Então, quando eu peco, me tornei um adúltero. Eu traí o meu Deus. Quando a gente toma ceia, o que a gente está fazendo? Eu estou renovando a minha aliança com Ele. Eu estou dizendo, Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Assim como o Senhor fez uma aliança comigo lá na cruz, e uma aliança de sangue, né? Eu também tenho uma aliança contigo. A aliança dos dois lados, né? E é isso que a gente faz na ceia. É uma renovação da aliança. Então, o que significa? Que todas as vezes que eu peco, é como se eu estivesse mandando Jesus para a cruz de novo, para ele morrer de novo, derramar o sangue de novo, me purificar de novo. Se eu não pecasse, não precisava fazer nada disso. Né? Então, a verdade é que nós somos infiéis. Essa é a verdade. Por mais que a gente busque a santidade, ser santo, santo, e a gente luta contra o pecado, a gente se desvia, a gente fecha o olho, a gente faz de conta que não ouve, né? Ainda assim, mais cedo ou mais tarde, a gente vai acabar tropeçando. Só que, apesar da nossa infidelidade, ele permanece fiel. E se ele prometeu alguma coisa, ele vai cumprir. Né? E ele é fiel a tudo o que ele falou, apesar da nossa infidelidade. Amém? Porque ele não pode negar a si mesmo. Esse é Deus. É bem diferente da gente. Amém?